E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Aston, vamos para a 10ª rodada do Brasileirão, segue com a gente, galera. É isso aí. Chegou agora, né? Tá conhecendo o canal, aproveita e dá essa moral aí, se inscreve para ficar aqui com a gente. E você que já faz parte, deixa o like, que ajuda demais, e também os palpites de vocês aí nos comentários. É isso aí, vai no Instagram também, dá força pra gente lá. E editor, solta a vinheta. Pessoal, antes de começar os palpites, de começar a resenha, é sempre bom a gente dar aquele recado de que não estamos aqui para dar dicas de apostas. A gente traz estatística, a gente tenta acertar, vai no chute, vai no achismo, vocês nos comentários e é isso. É isso, falando nisso, né? Rodada passada eu consegui cravar 3 placares novamente. Seguido aí. Tá sinistro, tá voando. Pedindo mais música do que coroa em bar, né? Tá voando. E o Felipe cravou uma, estamos esperando aí o Felipe nessa redimir, porque em temporadas passadas ele era brabo. É, mas essa passada tá lá, tô vivendo de passado, tá igual o Santos, mano. Vamos lá. Mas para não ficar só em mim, né? Lá ele, o Juan Souza aí cravou também, né? Tirou onda. E o Daniel Caires também, mitou. Foi os nomes que o Ademir passou pra gente. Se tem mais alguém, te pede desculpa, mas tente avisar no DM ou então no YouTube você responde o seu comentário, enfim. Parabéns, galera. Vamos que vamos. Em rodada 10ª aí, tá com tudo aí pra te cravar mais de 5 placares. Então vamos que vamos. É isso aí, confiança. Felipe, sem mais delongas. Fluminense e Vasco pra começar. Eu vou de 1-1. 1-1 também. Vamos lá, o Fluminense, últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Porém, no Brasileirão, os últimos 5 jogos só venceu uma partida. Então, o Brasileirão tá mais complicado. Sofreu gol em todos os últimos 6 jogos aí do Brasileirão. A defesa não vem bem. Vasco, 2 vitórias seguidas, Brasileirão em Copa do Brasil. Mas lembrando que na Copa do Brasil não foi no tempo normal, né? Sofreu para passar pelo Operário nos pênaltis. Esses 2 últimos jogos aí que conseguiu vencer foi como mandante. Nos últimos 6 confrontos diretos entre eles, já que é um clássico, né? Sempre bom a gente dar uma olhada, foram 2 empates e 2 vitórias para cada lado, bastante equilíbrio, 1-1. Show, mano. Vou com você também, mesmo pensamento, lembrando que o Fluminense, quando joga no Maracanã, é um time muito forte, né? Quando joga em casa, dá muito trabalho. E o Vasco, né? Fora de casa, uma equipe muito boa, mas o Maracanã é um estádio neutro, entre aspas, porque o Fluminense se dá bem melhor. Mas o Vasco parece que evoluiu pouco, mas vem evoluindo com o Diniz. Então, se fosse um Vasco de 3 rodadas atrás, de repente, o placar seria bem melhor que o Fluminense. Mas como o Vasco está evoluindo aos poucos e o Fluminense também no Brasileirão não está nesse momento muito bom, vou de 1-1 nesse jogo. Felipe, São Paulo e Mirassol. Vou de São Paulo 2-1. São Paulo 2-1 também. Show de bola, mano. Vamos lá. São Paulo, últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Esses 3 jogos aí com gols para os 2 lados. 9 jogos sem perder como mandante, mais 5 deles empate, né? Time que adora empatar. 9 jogos aí do Brasileirão foram 6 empates. Absurdo. As 2 únicas vitórias que tem, por enquanto, no campeonato, foram como mandante. Então, ponto positivo aí como mandante. Mirassol, nos últimos 8 jogos, foram 2 vitórias, 1 derrota e 5 empates. Outro time que vem empatando bastante também. 9 jogos do Brasileirão, 5 empates, né? Quase copiando o São Paulo. 5 jogos como visitante no Brasileirão, aí o negócio já fica mais complicado. Além dos empates sempre, né? Que foram 3, 2 derrotas. Não venceu ainda como visitante. 8 dos 9 jogos aí do Brasileirão com gols para os 2 lados. Mais uma estatística importante aí. E nos últimos 5 confrontos diretos entre eles, São Paulo venceu 3 e 2 empates. São Paulo 2-1. Falando nisso, 2-2. Mas enfim, hoje 2-1 também, mas com muita vontade de colocar empate, porque são, se eu não me engano, são as 2 equipes que mais empatam no Brasileirão. O São Paulo tem um ponto a favor, que é em casa, né? Se é para vencer, sair dessa loucura de empate, que seja em casa. E o Mirassol dando muito trabalho nesse Brasileirão. Timezinho chato de vencer, tanto que a maioria dos seus jogos ele perde ou empata, né? Com ambas marcando, então é um time arrumadinho ali. Mas acredito que nesse jogo o São Paulo irá vencer 2-1, mas um jogo bem movimentado. Atlético Mineiro e Corinthians. Vou de Atlético Mineiro 2-1. Atlético Mineiro 1-0. Beleza, vamos lá. Atlético, últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Só 1 derrota nos últimos 10 jogos. E só 2 derrotas por enquanto no Brasileirão. 4 vitórias seguidas como mandante. Invicto como mandante no Brasileirão. Corinthians, 3 vitórias seguidas, as 3 por 1-0. Só 1 derrota nos últimos 7 jogos. E no Brasileirão só venceu até agora como mandante. Então, a tua história aí de se é pra vencer que seja como mandante, né? Só que agora vai jogar como visitante. E como visitante no Brasileirão são 3 derrotas e 1 empate. Não venceu ainda. Atlético 2-1. Show, mano. Vou no mesmo pensamento que você, porém vou no 1-0.
É um jogo mais difícil, na minha opinião. Mas o Atlético Mineiro em casa, como você disse, é um dos times invictos jogando em casa, muito forte. Se é para vencer, que seja em casa. E o Corinthians fora de casa, né, muito ruim. Então essa matemática aí só me veio colocar a vitória do Atlético Mineiro, mas 1-0 na minha opinião. Grêmio e Bahia. Se eu vou de 0-0. Vou de 1-1, Felipe. Aquele 0-0 que toda rodada a gente tenta, né? Não, mas você uma vez deu certo. Vamos lá. Grêmio, últimos 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. Outro time aí que tá na sequência de empate, né? Impressionante. Só que no caso do Grêmio é pior que não consegue nem vencer, né? Sim. Últimos 6 jogos fez no máximo 1 gol por partida. Ataque tá sofrendo. Só uma vitória nos últimos 12 jogos. Últimos 5 jogos como mandante foram 4 empates e 1 vitória. Então, até em casa, apesar de não perder, mas também segue na sequência de empate, né? Bahia segue oscilando, chegou a ter aí 3 derrotas seguidas, agora já são 2 vitórias seguidas entre Brasileirão e Copa do Brasil. No Brasileirão, os últimos 5 jogos foram 4 vitórias e só 1 derrota. Já é uma sequência boa. 2 derrotas seguidas como visitante e só 1 vitória como visitante no Brasileirão. O problema do Bahia é realmente jogar fora, mas, né, 0-0 nesse jogo. Show, mano. Mesmo pensamento que você, porém, vou de 1-1 nessa partida. O Grêmio realmente não está conseguindo sair dessa má fase. Isso é até perigoso, né, para o campeonato. Quanto mais depois você sai da boa fase, às vezes não dá tempo. E o Bahia, né, poderia colocar a vitória do Bahia, mas o Bahia nessa oscilação de em casa jogar bem, fora jogar mal e tudo mais, não me deu confiança, então por isso coloquei 1-1, um jogo bem truncado. Palmeiras e Flamengo. 1-1, Alisson. Caramba, está indo todos os placares parecidos, né? Vou de 2-2. Mesmo resultado, né? Só o placar diferente. Vamos lá, Palmeiras 7 vitórias seguidas, 6 delas sem sofrer gols. Só 1 derrota nos últimos 17 jogos. Se tira aquela derrota ali pro Bahia, a sequência era sinistra, né? Absurda. Líder do campeonato, só 1 derrota no Brasileirão. E uma curiosidade é que dos 9 jogos que tem no Brasileirão, só 2 não venceu. Esses 2 que não venceu foram como mandante, né, que foge um pouco aí o padrão. O Flamengo nos últimos 5 jogos aí venceu 3, empatou 2, só 1 derrota também no Brasileirão. É o segundo lugar, né? É líder contra o vice-líder. Mas o Flamengo tem oscilado muito entre boas partidas e entre péssimas partidas, né? De um jogo para o outro, tudo tem mudado. Ambos só sofreram 4 gols no campeonato, defesas excelentes. E nos últimos 5 confrontos diretos com o Palmeiras jogando em casa, 2 vitórias para o Palmeiras e 3 empates, isso saindo bem melhor. Vou de 1-1 nesse jogo. Show, mano. Vou de 2-2, imagino que seja um jogão aberto, né? Como alguns jogos aí do Flamengo e Palmeiras foram em tempos passados. O Palmeiras, como você disse, né, tá invicto fora de casa, o melhor visitante do campeonato. Em casa perdeu 2, mas a equipe muito forte, muito concentrada de várias temporadas. E o Flamengo, por incrível que pareça, nessa oscilação maluca que você disse aí, mas é um time que perdeu pouco fora de casa nessa temporada, não tem jogado bons jogos fora de casa também. Então isso foi o fator que me fez pensar nesse empate movimentado. Mas confesso que o Palmeiras está um pouquinho melhor que o Flamengo no momento. Sport e Inter. Inter 1-0. Vou de 1-1. Beleza. Sport, últimos 8 jogos, 7 derrotas e um empate. Sequência muito complicada, né, do time. Sofreu 8 gols nos últimos 3 jogos. Nos últimos 4 jogos em casa, 3 derrotas e um empate. 9 jogos aí do Brasileirão foram 7 derrotas e 2 empates. Caramba. Situação muito complicada. Se fosse pelo menos uma sequência de empate, né? Mas é um bom número de jogos aí só de derrotas. Já o Internacional, 3 jogos aí sem perder, com 2 vitórias e um empate, só um gol sofrido. Porém, nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, 2 derrotas e um empate. 6 jogos aí como visitante no Brasileirão, 3 derrotas e um empate. Então, um time que também não passa tanta confiança, mas como pega o pior time no campeonato, acho que vai vencer por 1-0. Cara, difícil, hein? Pensei em colocar isso, mas vou de Sport mesmo e Inter 1-1. O Sport está num momento muito difícil, aqui no momento que tem que acontecer algo muito grande para conseguir sair dessa zona de rebaixamento e mudar o futebol, porque realmente vem jogando muito mal, independente se é em casa, se é fora. E o Inter, né, no Brasileirão, prometia muita coisa mesmo, mas agora está sendo difícil sair dessa zona de situações ruins, né, de placares ruins contra o Inter. Então, por isso, cara, coloquei 1-1, mas te falar, esse é um tipo de jogo que tudo pode acontecer. O Sport vencer por 1-0 não vai ser loucura, se o Inter vai ser fora de casa, porque no momento das equipes é muito ruim mesmo. Mas o Inter tem mais time, né? Então talvez isso dê confiança para alguns. Vitória e Santos. Vitória 1-0. Vitória 1-0. Show de bola. Vitória, só 2 vitórias nos últimos 8 jogos, só 2 vitórias no Brasileirão, as 2 como mandante, que é o ponto positivo para esse jogo. E dos 7 jogos, 7 dos últimos 8 jogos é como mandante, gols para os 2 lados. Né? Então a gente já está contrariando aí as estatísticas. Santos, 7 jogos sem saber o que é vencer, com 5 derrotas e 2 empates. Últimos 5 jogos só fez 1 gol.
9 jogos aí do Brasileirão, só venceu 1, empatou 2 e perdeu 6. 5 derrotas seguidas jogando fora de casa. Situação bem complicada, vitória 1-0. Cara, não dá pra pensar muito longe disso, não. A questão do Vitória aqui, porque pelo menos alguns jogos em casa jogou bem pra caramba, virou contra o Vasco lá com um jogador a menos, então isso dá confiança pro Vitória jogar em casa. E pega o Santos, que realmente a gente não consegue enxergar nada de novo, a não ser que comece nesse jogo e mude muito o time do Santos, mas realmente 5 derrotas seguidas fora de casa, o time já entra, né, com a cabeça já pensando, talvez seja só mais uma. É complicado, né? Então por isso, jogo magro, na opinião, 1-0, jogo difícil também. Fortaleza e Cruzeiro, Felipe. 1-1, Alisson. Vou de 2-1 Cruzeiro. Beleza. Fortaleza, só 2 vitórias nos últimos 15 jogos, momento muito ruim, né? Quem diria? Time tão bem encaixado, né? Assim, já entrosado de outras temporadas, mesmo treinador, mas acontece. Em 2 dos últimos 3 jogos não conseguiu marcar gols, só 2 vitórias no Brasileirão, as 2 como mandante, que é o que traz aí mais confiança pro jogo. Últimos 4 jogos do Brasileirão, só um time marcou. Tá sendo difícil ter gols pros 2 lados, então a gente mais uma vez contrariando estatística, né? Cruzeiro, últimos 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Finalmente o time decolou, né? Tem um timaço realmente, mas né, demorou a encaixar. Só sofreu 2 gols nos últimos 5 jogos. É o 3º lugar do Brasileirão. E as 2 únicas derrotas que tem, por enquanto, no Brasileirão, foram como visitante, que é o que pode trazer confiança pro Fortaleza. Mas vou de 1-1. Show, mano. Bom placar, porque o Fortaleza em casa é um time, se é pra vencer, que seja em casa. O Cruzeiro fora de casa é muito bom. Mas, cara, a fase do Cruzeiro é tão boa. Deu 2 goleadas na Copa do Brasil agora, fora de casa, em casa, que eu imaginei, Fortaleza é uma situação ruim, mesmo jogando em casa. Eu vou de Cruzeiro 2-1. O Cruzeiro tá numa fase muito boa, tá brigando pela liderança, então o time embalou. Então, quando o time embala assim, independente se joga em casa, se é fora, o time mantém a mesma constância. Então, por isso, 2-1 Cruzeiro fora de casa. Bragantino e Juventude. Vou de Bragantino 3-1. Bragantino 2-0. Maravilha, mano. Bragantino, 4º lugar do Brasileirão. Boa campanha, porém, bom lembrar que já são 2 jogos seguidos sem vitórias, né? Com um empate e uma derrota. Mas a campanha segue muito boa. Últimos 2 jogos, gols para os 2 lados. Como mandante, só tem uma derrota nos últimos 10 jogos. E no Brasileirão, os 5 jogos que teve até agora como mandante, só perdeu 1. Então segue sendo um ótimo mandante. Juventude, 6 jogos sem saber o que é vencer, com 4 derrotas e 2 empates. Sofreu 18 gols nesses últimos 6 jogos, né? Média muito alta de gols sofridos. Só tem 2 vitórias por enquanto no Brasileirão e as 2 foram em casa. Como visitante no Brasileirão, 4 jogos, 4 derrotas. Bragantino 3-1. Show, mano. Vou de 2-0. Você já falou tudo aí já. O Bragantino em casa é muito forte, a Juventude fora de casa é incrível, como, né, joga muito mal. Muita diferença de Juventude em casa, fora, independente do placar, a forma de jogar, parece que o time se entrega fora de casa. E o Bragantino, você falou, tem uma derrota no último jogo, mas foi justamente pro Palmeiras, né? Então é uma derrota ali justificável, o Bragantino tá bem demais. Então em casa, mas a gente vai vencer 2-0. Botafogo e Ceará pra fechar, Felipe. Pra fechar, Botafogo 2-0. Botafogo 3-1. Beleza, mano. Bom lembrar que esse jogo foi adiado, né? Um pouquinho mais pra frente, vai ser ali em junho. Não vai demorar muito, mas a gente já vai falar agora, porque é dessa rodada, né, o jogo. A gente vai cravar de qualquer jeito. Quer dizer, você ou eu, né? Vamos ver, né? Ou os inscritos aí, né? Os inscritos. Vamos lá, Botafogo vem de derrota na Copa do Brasil, mas nitidamente não estava preocupado, né? Jogou com o resultado do primeiro jogo, que foi uma goleada, enfim. Então não muda muito realmente a fase do time. Tirando esse jogo, que pra mim não conta muito pelo que foi o jogo, eram 4 jogos sem derrotas, com 3 vitórias e um empate. No Brasileirão ainda não conseguiu embalar, né? Nos últimos 5 jogos aí foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Né? Bem instável, não consegue uma boa sequência de bons resultados. Nos últimos 5 jogos aí só um time marcou, então não é dos jogos que tem muitos gols ambos, né, do Botafogo. E nos últimos 5 jogos aí do Brasileirão só sofreu 2 gols, pelo menos a defesa vem bem. Últimos 8 jogos como mandante, 7 vitórias e um empate. Como mandante, o Botafogo é a seleção, né? Ceará, não a seleção do Brasil, né? Nem pode mais falar isso. Não pode porque o momento ainda não é bom. Da Argentina, então. Mas vai melhorar, né? Vamos ter esperança que vai melhorar. Um jeito tem que melhorar. Vamos lá, Ceará só 2 vitórias nos últimos 7 jogos. 6 jogos seguidos sem vitória como visitante, né? Como visitante mal demais. 4 derrotas e 2 empates aí nesses 6 jogos. Últimos 3 jogos como visitante nem sequer marcou gols. E ainda segue sem vitória como visitante no Brasileirão. Então, Botafogo 2-0. Show, mano. Eu botei 3-1 ali, podia botar 3-0, mas 3-0 eu falei, vou zicar. Então, coloquei 3-1. Botafogo em casa muito forte. Lembrando que esse último jogo foi o time misto, né? O placar já estava feito, então o time misto nem dá pra
contar como um resultado diferente. Em casa muito forte, como você falou, e o Ceará fora de casa muito mal também. Ceará em casa, né? O time costuma jogar melhor, mas fora de casa muito mal. Então por isso 3-1, Botafogo e fechou. Fechou. E aí, será que vem as cravadas? Vai sequência de 3 mitadas, será? 3-3-3. 3-3-3. Que isso. Mas enfim, se não vier daqui, se não vier do Felipe ali, vem de vocês, então deixa o palpite de vocês, vem brincar com a gente. É isso aí, galera. Valeu. Valeu.